E agora eu quero chamar aqui o Gui Fernandes, nosso amigo. Vamos recebê-lo com alegria? Com a Bíblia novinha dele. O Gui fez a barba. Certo, Gui? Bonito. Eu estava ali lembrando com o Gui, irmãos. Perguntei para ele com quantos anos ele começou a liderar a célula, né? Você que não sabe da história, família do Nadinho e da Beth. Você que não sabe mais ainda, o Guilherme é um dos filhos do Nadinho e da Beth, dos nossos pastores. É o caçula, que já está com 30 anos de idade, casado, já tem uma filha, a Rebeca, linda. E o Nadinho morava aqui em Ermelino quando iniciou a célula, certo? Na Guilherme de Oliveira Sá. Em 1998, Nadinho e a família mudaram para Mogi das Cruzes, em virtude do trabalho do Nadinho, como ele trabalhava o dia inteiro na rua ali, rodando supermercados na região de Mogi. Ele mudou-se para lá. Com isso, os filhos e todos eles congregavam aqui, mas chegou uma hora, com 15 anos de idade, morando lá, o Guilherme abriu uma célula, lá em Mogi das Cruzes, congregando aqui em Ermelino. Essa célula começou a crescer, o Vinícius também foi para lá ajudá-lo, já morava lá, mas o Vinícius estava frequentando uma célula aqui, os dois então... Não. Eu saí do... Então fala aí. Eu saí da célula do meu irmão. Você multiplicou dele. O Vinícius foi para lá para liderar, o Vinícius liderava aqui, certo? Multiplicou pro Tiago, certo. Natália, minha prima, e depois para mim. Para você. A terceira multiplicação. Eu creio que foi isso, né, nisso. Teve o Rafael Sakamoto, eu acho que antes também. Rafael Sakamoto. E aí eu fui de castigo, porque você me caguetou lá pro meu pai lá. Eu tive que sair de um... Foi um bom castigo. Foi. Melhor castigo que eu já ganhei. Eu ajudei o Guilherme em algumas coisas que ele estava fazendo. Nada de muito grave mesmo, nada mesmo. Mas o Nadinho falou assim, você vai ficar perto agora aqui. Vai para a célula do seu irmão. E o Guilherme ficou lá em Mogi para ajudar naquela célula. E com 15 anos ele passou a liderar célula. Faz 15 anos então que ele lidera células. E a multiplicação foi avassaladora e principalmente, irmãos, porque o Gui, ele se dedicou com muita intensidade. Essa é uma característica do Guilherme. Teve uma época que o Guilherme liderava 5 células na semana, certo, Gui? Certo. Célula, OGE, mas eram encontros. Como um jovem solteiro, um adolescente. Deixa eu te perguntar, adolescente, o que você está fazendo durante a semana? O Guilherme, na sua adolescência, ele liderava 5 encontros semanais. Então, muita gente começou a ser alcançada. O evangelho começou a se espalhar. E hoje, aqueles mais de 2.000 pessoas ali, aproximadamente 2.000 pessoas que se encontram lá em Mogi das Cruzes, muito também tem a ver com aquilo que Deus fez através do Guilherme. E nós queremos receber aqui você com honra, meu irmão. Amém. Porque você, como Deus não tem netos, daria para dizer que você não está aqui porque você é um filho do pastor. Não tem nada a ver, aliás, nenhum dos seus irmãos, né? Nem o Vinícius, nem o Caio, nem você. Nenhum de vocês ocupa púlpito, ocupa liderança, porque são filhos de quem são. Eu sou testemunha disso. Eu passei a liderar um pouco antes de você, né? Alguns anos antes, porque você era uma criança ainda. Mas eu vi toda a sua trajetória. E eu sei que o fato de você estar aqui hoje, podendo alimentar a gente nessa conferência, isso não é motivado pelo fato de você ser filho do Nadinho e da Beth. É porque você pôs a mão no arado e tem gasto e se deixado gastar como uma moeda no bolso, nas mãos do nosso papai. Eu sou testemunha disso e eu honro muito isso. Eu quero a velocidade, a intensidade, a paixão que você tem, Guilherme. Você me inspira a viver pelo nosso rei e pelo reino. Então, obrigado. Fica à vontade. Receba aí com honra. Vamos receber com honra o Guilherme, em nome de Jesus, irmãos.
Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amo vocês. Obrigado, igreja, em especial a igreja de Ermelino, por hospedar os nossos irmãos, os nossos amigos em Mogi das Cruzes. Você de Mogi das Cruzes, que foi hospedado em algum lugar, você poderia se colocar de pé, por favor? Nós somos muito gratos a vocês. Irmãos, teve irmão que recebeu quase 20 moços dentro da sua casa. Isso é a manifestação da graça, da honra. Desejamos imitar vocês. Amém? Pode se sentar. Meu pai e meu irmão Vinícius pediram para eu compartilhar com vocês quarta-feira. Acredito que pelo que aconteceu com a voz do meu irmão, eu estou aqui com muita alegria, com muito temor. Até que todos, o tema que eu quero deixar no seu coração hoje é até que todos concordem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: até que todos concordem. Numa época onde está na moda discordar, numa época onde o seu grau de importância cresce absurdamente, se você deixa bem explícita e para todos ouvirem as suas opiniões, o reino de Deus, Jesus, Espírito Santo vai continuar trabalhando nesse lugar, nessa igreja, nas nossas igrejas locais, até que todos concordem. Eu quero compartilhar com vocês. Ontem eu estava correndo na esteira. Um pouco antes de vir para cá mesmo, eu tive que esperar a mulher chegar lá em casa para eu poder sair. Um pouco antes eu estava lá correndo na esteira. Estava perguntando: Senhor, o que eu vou compartilhar com eles amanhã? Porque a minha opinião é que eu não devia estar aqui pregando. Mas o Senhor falou exatamente isso. A sua opinião é que você não devia estar pregando. Mas você não foi chamado para ter opinião. Você foi chamado para concordar. Então, eu estou aqui e eu quero falar com vocês sobre o poder da concordância. O poder de você concordar com a igreja. A sua vida vai mudar, a sua vida vai dar um boom. Eu quero compartilhar com você um texto. Queria pedir perdão para a minha célula que está aí, para o meu GD, pessoal lá de Mogi, que eu acho que nos últimos 2 meses eles ouviram isso, o que eu vou compartilhar com vocês umas 10 vezes. Porque tem queimado no meu coração há um bom tempo, mas eu também creio que o Senhor pode renovar até algo novo no coração deles. Lucas capítulo 15, você pode abrir a palavra de Deus aí em Lucas capítulo 15, versículo 8. Capítulo da Bíblia, dos achados e perdidos, onde passamos, pelo menos lá em Mogi, o Caio ficou pregando, acho, quase 2 anos, a parábola do filho pródigo, ou dos filhos, né? Ou a parábola do pai amoroso, né? Mas não é a do filho pródigo. Nós temos 3 histórias nesse capítulo da Bíblia: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E eu quero compartilhar com vocês hoje a menorzinha, talvez a menos lembrada. Lucas capítulo 15, versículo 8 fala assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Amém? Amém. Meus irmãos, a Bíblia é demais. Meu irmão está mandando uma mensagem aqui para mim, está atrapalhando a minha anotação aqui, mas deve ser alguma coisa importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá bom. Ele está me dando uma bronca aqui, meus irmãos. Deixa eu voltar para a minha anotação. A Bíblia é demais porque a Bíblia, ela não fica fora de moda, né? Ela é atemporal. Jesus, ele estava contando essas 3 historinhas, né? Lá para aquelas pessoas, provavelmente estava sentado num barranco e compartilhando. Não havia grandes empresas, não havia grandes negócios. E Jesus, ele conta 3 histórias, e em 2 histórias, um homem é protagonista. Né? Na história do filho pródigo, os filhos e o pai são os protagonistas. Na história do pastor, o pastor é o protagonista, né? Uma figura masculina. Mas entre essas 2 histórias, tem uma história onde uma mulher é protagonista. E ao contrário dos homens que perderam um grande tesouro fora das suas casas, o pai perdeu seu filho pelo mundo, o pastor perdeu a sua ovelha que se perdeu fora de casa. A mulher perdeu um grande tesouro dentro da sua casa. E nós temos vivido dias assim, infelizmente, onde as mulheres têm conquistado tesouros poderosíssimos fora da sua casa, mas que infelizmente têm perdido tesouros preciosos dentro da sua casa. Elas são impulsionadas a conquistarem tesouros para fora das suas casas, mesmo que isso a faça perder tesouros preciosos dentro das suas casas. A Bíblia não sai de moda. Para Jesus, uma mulher com uma vassoura na mão dentro da sua casa, ela é ainda poderosíssima. Quando Deus, o nosso Pai, Ele criou a mulher, Ele inaugurou as 2 instituições mais poderosas dessa terra. Foi quando a mulher nasceu, a instituição família e a instituição igreja deu início. É bem verdade que no mundo espiritual, a igreja tinha nascido antes da criação do mundo, mas ali quando Eva nasceu, 2 instituições poderosíssimas nasceram: a família e a igreja. Você já percebeu, homem? Hoje eu sou casado. Você percebeu como que a mulher tem um domínio do lugar, da casa, é um dom que Deus deu para ela, que não deu ao homem. Quando eu quero achar minha chuteira, eu pergunto para minha esposa. É a minha chuteira, ela nunca joga bola. Mas eu falo: gorda, onde está minha chuteira? Ela fala: tá lá em tal lugar. Ela sabe onde está tudo. E às vezes eu vou lá e falo: não está aqui. Ela fala: tá aí sim. Eu falo: não está aqui, não está aqui. Tá aí sim. Já viu acontecer isso com você? Sua mãe já falou isso para você? Talvez você que é solteiro, sua mãe: se eu for aí, eu achar. E aí no meio do caminho ela vem fazendo aquela macumba, magia negra, e depois aparece na sua frente e fala: estava aqui. Que foi que aconteceu? Porque Deus deu à mulher uma capacidade poderosa. Deus deu à mulher uma capacidade. Hoje eu faço célula de casal. Deus deu uma mulher. Eu acredito que a minha esposa é mais importante do que eu na minha célula. Porque a maneira como a minha esposa recebe as pessoas em casa, a maneira como a minha esposa serve a mesa, a maneira como a minha esposa
é a anfitriã da casa. Cara, isso é muito mais importante do que eu falo. Então, o reino de Deus, ele é um reino, Jesus ele comparou como uma mulher que perde uma dracma dentro da sua casa. Então, o que é dracma? Dracmas são valores. Valores, algo valoroso. Pense em algo valoroso que foi perdido. E que não foi perdido por aí. Não foi perdido pelo mundo afora. Foi perdido dentro da sua casa. Nós, como pastores aqui dessa igreja, nós não estamos, e quando eu falo isso, eu ponho meu pai, o Rick, todos. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma viagem. Nós estamos sempre em busca daquilo que precisamos melhorar, daquilo que precisamos ser aperfeiçoados. Não temos vergonha de querer aprender. Fomos já várias vezes na igreja da cidade ouvir. Fomos lá na Bethel ouvir. Fomos no Amazone, no EIB. Quantos lugares a gente já foi? E várias vezes nós trazemos algo precioso de fora. Sabe, mas há pouco tempo atrás, há menos de um mês atrás, fizemos uma viagem. E eu não sei a impressão que os meus irmãos tiveram, mas a impressão que eu tive, e eu sentado, e eu falava, meu Deus do céu, eu saí lá da minha casa para chegar nesse lugar. E o Senhor já estava falando comigo sobre esse texto, e foi só uma confirmação. E eu falava, meu Deus do céu, essa dracma aqui que esse homem está falando, tem lá na minha casa, tem lá na minha igreja local, mas eu perdi. Olha para você e fala assim, ó, eu perdi. Porque dracma, ninguém perde por causa de outro. Nenhuma mulher perde um valor por causa do seu marido. Nenhum homem perde um valor por causa da sua esposa. Eu casei, então perdi o valor. Não, ninguém perde nada por causa do seu líder, ou do seu liderado, ou do seu amigo. Valores a gente perde, dracmas a gente perde porque nós perdemos. Qual é a mulher que perdendo, e nós perdemos? Eu cheguei no meu irmão e falei, cara, tenho duas notícias para te dar. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Aí ele falou, qual que é a notícia ruim? Eu falei, a notícia ruim é que a culpa é sua. Você que é o pastor da igreja? Tô brincando, lógico que não. Falei, é culpa nossa, mano. Essa dracma a gente perdeu. Não foi a igreja. A gente deixou de ver isso como um valor. E se nós dois perdemos esse valor, a igreja vai perder. Mas uma notícia boa é que a gente vai encontrar. É que se... Não é culpa, essa palavra culpa é horrível, né? Mas responsável. O que aconteceu, a responsabilidade é nossa. Eu amo a frase onde fala que meninos fogem da culpa, homens trazem sobre si a responsabilidade. E muitas vezes a responsabilidade que não eram nem deles, mas homens trazem para si. E disse para o meu irmão, a notícia ruim é que a responsabilidade de como está é nossa. E a notícia boa é que vai mudar, sabe por causa de quem? Por causa de mim e de você. Nossa, que prepotência, é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele é perfeito, ele não vai atrapalhar ninguém. A questão sou eu e você.
se tiver um desejo do nosso coração. E nós não podemos perder dracmas preciosos. Dentro de casa, dentro de um casamento, dentro da igreja local, onde nós somos a representatividade da igreja, dessa mulher que perdeu uma dracma. Sabe, meus irmãos, sabe uma dracma que as mulheres têm perdido? Pergunta assim, você está do lado de uma mulher, pergunta para ela assim, ó, baseado na Bíblia, pergunta para ela. Você pode até ser uma mulher, perguntando para uma mulher, baseado na Bíblia, qual é a maior dracma de uma mulher casada? Pergunta para a mulher que está ao seu lado. A maior dracma de uma mulher casada, deixa vocês responderem aí. A maior dracma de uma mulher casada é a submissão ao seu marido. A mulher pode ter várias qualidades, minha querida, você pode ter 38 palavras de conhecimento por dia, você pode multiplicar 30 células, se você não for submissa ao seu marido, você perdeu a dracma principal que você tinha que ter no seu bolso. Essa é a maior dracma que uma mulher, e que vai totalmente de encontro com a maior dracma que o homem perdeu, que é o domínio, que o nosso Pai nos deu lá no início, em Gênesis 1. Então a dracma perdida do homem bate de encontro totalmente com a dracma perdida da mulher, e aí fica um olhando para o outro, querendo que o outro ache a dracma dele. Não é isso que acontece? As mulheres estão aí, elas estão lá, as mulheres chegam num discipulado e elas estão desesperadas como ter um bom casamento sem precisar ser submissa. E o homem, como ter um ótimo casamento sem ser crucificado? Como eu posso cortar esse caminho aqui? E não dá para cortar. Então são dracmas que nós perdemos. Sabe, dracmas que perdemos na nossa célula. Vamos falar de célula agora, porque às vezes eu vejo gente falando de célula como fosse só célula. Não, meu irmão, célula é célula. Mas talvez o dracma se perdeu, o valor se perdeu. Em pequenas práticas, por exemplo, quem é anfitrião aqui? Levanta a mão. Cara, você tem noção da sua importância numa célula? Se você puder, transforma o lugar da célula, é a minha sala. Então transforma a sua sala na sala da célula. Aquele lugar é um lugar da célula. É um memorial da célula. Sabe, meus irmãos, quero confessar um pecado aqui. Deus me deu uma capacidade de fazer célula. Não é prepotência, eu sou bom fazendo célula. Mas eu acreditei que o meu talento era mais importante de alguns dracmas que eu perdi. Sabe, pequenos dracmas numa célula. Por exemplo, pequenas dracmas, verdade. Sabe, por exemplo, você colocar na parede assim, ó, a foto do pastor Carlos Alberto, a foto do pastor Nadim, da pastora Beth, do Ricardo, e fazer tudo aquilo, para que quando um visitante chegue na cela, você pode contar a história, que nem o Ricardo fez aqui rapidinho, contar a história, para quê? Só para mostrar para o visitante, que assim, cara, você não veio aqui à toa, nós não estamos aqui à toa, tinha nada para fazer lá em casa, então a gente veio aqui se reunir. Não, ó, há uma história, você não chegou aqui por acaso. O visitante, ele entra lá, Haroldo, e já fala assim, cara, entrei num ambiente de honra. Entrei num ambiente onde o passado é valorizado. E aí também ele vai e encontra um papel que o líder fez, ou que o líder delegou para um membro, um auxiliar fazer, que está ali, pessoas que queremos trazer para a célula.
E ali você coloca o nome e ora. Agora imagina, o visitante, ele chega lá e o líder fala: que bom que você está aqui. Olha ali na parede o seu nome ali. Nós estávamos esperando por você. O cara já toma um choque. Meu Deus do céu. Os caras têm honra com o passado e têm honra comigo, o futuro. Pequenos dracmas, o Senhor tem me mostrado nesses dias pequenos dracmas que deixamos passar na nossa célula. Pequenos dracmas que na verdade nem são pequenas, são grandiosas. A importância que damos para o relatório, a importância que damos por trilho de treinamento. Você já entregou o relatório de outubro, meu irmão? Meus irmãos, isso faz uma tremenda diferença. Ah, Guilherme, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente perde uma dracma, de vez a gente fazer o que essa mulher fez, que falou assim: eu tenho 10, eu não aceito ter 9. Repete comigo assim, ó: pequenas concessões destroem caráter, casamento, células, igrejas, famílias. Você já tratou de um casal que houve traição? Não começou com traição, começou com pequenas concessões. Ninguém chega lá na minha casa conversando comigo sem: nossa, Guilherme, de repente eu perdi 10 dracmas. Não, eu perdi 1. E falei: tenho mais 9. Perdi outro. Ninguém chega num casamento e perde 10 dracmas de uma vez. Não, o valor, o modo como fala, vai se perdendo, vai se correndo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, pequenas concessões. Mas o que a gente faz? Para justificar ou para não sentir a dor, sabe o que a gente faz? Finge que aquela dracma não era tão importante. E aquela mulher não, aquela mulher varreu, limpou. Você já perdeu um papelzinho importante, um documento importante? E aí você abre uma gaveta e você vê centenas de papéis lá. E você vai pegando o papel o papel importante está lá no fundo, mas você vai pegando os outros e fala: meu Deus, por que isso está aqui ainda? Por que isso não está no lixo? Porque nós vamos colocando, muitas vezes, várias coisas dentro da nossa agenda, dentro da nossa vida, que não deveriam estar, que estão escondendo, abafando dracmas valorosos. O dracma do discipulado, mas o discipulado realmente discipulado, não da codependência, ou do discipulado que eu não busquei na minha casa e eu vou buscar esperando que o homem seja a fonte. O dracma da comunhão, o dracma do compartilhar de vida. A pandemia veio, meus irmãos, e enganou a gente, e mentiu pra gente, falando que dá para viver sem esse dracma. Dá para viver sem esse dracma. Você consegue, você deve ter mais 9. Você consegue, mas aquela mulher falou: Soninha, meu, eu não vou parar até encontrar. E sabe uma notícia que eu quero te dar? Só você pode encontrar o dracma que você perdeu. Sabe a música? Eu encontrei o meu tesouro. É só você pode encontrar. Eu não vou encontrar por você aqui de cima, o seu pastor não vai encontrar, o seu líder não vai encontrar, o seu supervisor não vai encontrar, o seu marido não vai encontrar, a sua esposa não vai encontrar. Só você pode encontrar um dracma que você perdeu. Só você. E quando você encontra, e quando ela encontra, ela não reúne todas as mulheres
e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a dracma que eu havia perdido. O valor que você encontra, você derrama sobre a vida de alguma pessoa. Você já viu um casal? Você já viu um casal encontrando uma dracma? Cara, isso é maravilhoso, velho. Esses dias aí o cara da minha célula falou: você não tem noção do que está acontecendo. Todo dia antes de dormir, eu meto a mão na minha esposa e oro por ela, fico lá orando por ela. Cara, isso era loucura para mim. Vocês ficaram com medo sobre meter a mão na esposa, né? Não, relaxa. Eu meto a mão na minha esposa e fico lá orando por ela. Ele falou: mano, sabe quando eu pensei isso? Ele falou: é um dracma que eu encontrei. É verdade que tem alguns dracmas que a gente nem encontrou. E sabe o que é o pior, meus irmãos? Que você só pode... É mais difícil você achar algo quando você nem sabe que você perdeu. Porque se você sabe que você perdeu, você ainda vai procurar. Mas e se você perdeu e nem percebeu que você perdeu? Quantas dracmas nós perdemos, e porque não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nem lembramos que nós perdemos. E que se não for o Espírito Santo de Deus nos lembrar e fazer a gente encontrar esse dracma perdido. Meus irmãos, eu estou ficando velho, mas ainda o meu coração dispara quando eu encontro dinheiro dentro da minha calça. Não dá uma emoção? Cara, não importa se você tem muito dinheiro, se você não tem nada de dinheiro, se encontra uma nota de 100, ou se você encontra uma nota de 5, dá uma alegria quando você mete a mão e você vê um dinheiro todo amassado, que já passou na máquina de lavar, já passou no ferro, e você fala: caramba, meu, eu tinha perdido e nem sabia. É maravilhoso. Eu quero falar aqui, que nós desejamos sim ter posse de dracma que talvez essa igreja local nunca teve. Nós lá em Mogi, e eu creio que aqui em Ermelino, há de 5 anos para trás, nós estamos estudando, sabendo mais sobre realeza. Coisa que antes eu me vejo no Guilherme de 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu falava: meu Deus do céu, quanta miséria de mente, e com orgulho de ter miséria de mente, encontramos. Mas nós também precisamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero achar a dracma que eu perdi, porque quando eu a encontrar, eu vou derramar sobre as pessoas ao meu redor. E eu estava lá correndo e pensando, né? A igreja encontrou tantos dracmas nesses últimos dias. Nós temos encontrado tantos dracmas. Mas me parece que um dracma que nós, como igreja do Senhor, temos perdido é o dracma da concordância. De concordar. Porque há poder em concordar. Se você está aqui hoje, em pleno feriado, é porque você concordou, meu irmão. Há poder em concordar. Só que concordar vai totalmente ao contrário sobre opinião. Uma igreja é fraca quando são muitas opiniões e o prazer em discordar cresce cada vez mais. Você já viu gente que dá muita opinião? Pode ter certeza que ele não cresceu. Porque quanto você mais cresce, menos você quer dar sua opinião.
É verdade ou não é? Cara, eu ainda continuo dando muita opinião onde eu não deveria dar. Até mesmo lá no meu casamento, às vezes eu dou uma opinião para minha esposa e depois eu paro e falo, cara, mas por que eu dei essa opinião para ela? Isso daqui não vai fazer diferença. Quanto mais você cresce, mais você entende que o mundo vai sobreviver sem a sua opinião. O mundo não vai parar se você não dar a sua opinião. Igrejas são fracas porque as pessoas hoje elas têm prazer em dar as suas opiniões e têm prazer em levantar a mão e com grande alegria dizer, eu discordo. Primeira coisa que eu quero falar, que eu tenho mais 10 minutinhos, eu quero falar para vocês, para fazer algumas perguntas para você. Você precisa dar a sua opinião? Você está em grupo de WhatsApp de igreja? De supervisão? Sabe? Aí quando o líder, por exemplo, eu faço parte do GD do meu irmão. O meu irmão dá uma ordem ali, fala, pessoal, nós vamos fazer isso. Eu preciso dar a minha opinião mesmo? E muitas vezes, eu vou só dar um exemplo. Meu irmão, um pastor, está pensando macro. Aí eu vou dar uma opinião pensando na minha supervisão. Precisa dar mesmo a sua opinião? Segunda coisa, a minha opinião tem autoridade ou apenas argumentos teóricos? Sabe, meus irmãos, eu chegar para um engenheiro e falar, cara, o que você tem que fazer aqui nessa fundação é isso, aí o cara olha para você e fala, obrigado, mano. Quantas casas você já construiu? Ele, nunca construí. Porque hoje nós não estamos vivendo dias assim, meus irmãos, que as pessoas dão opiniões de tudo, sem ter feito nada. Você, solteiro, já deu opinião do que é ser um bom pai, sendo que você nunca foi um pai? Eu já fiz isso. Você já deu opinião do que é ser um bom supervisor, sendo que você não é supervisor? Você já deu opinião para o seu discipulador de como ele deve cuidar da sua vida, sendo que até hoje você não formou ninguém? É muita gente dando opinião e pouca gente concordando. E eu não estou falando que para você dar sua opinião, por exemplo, para eu dar minha opinião em célula eu preciso ter um histórico. Não, não é isso. Não é uma regra, tá, meus irmãos? Não é uma regra. Presta atenção aqui. Não é uma regra, mas é algo do coração. A minha opinião carrega uma autoridade nesse assunto? Ou eu só estou dando a minha opinião porque eu desejo dar a minha opinião baseado em argumentos teóricos? Meus irmãos, o que você vê de gente dando opinião do que como o pastor deveria agir, não é? Sem nunca ter sido pastor. E aqui não estou lutando por causa própria não, meus irmãos, mas eu vou até dizer, por exemplo, quando você dá opinião do que o seu pai deveria fazer, ou sua mãe deixou de fazer, quando você se torna pai, você pode até continuar acreditando que eles estavam errados, mas que agora você até entende por que eles erraram. O seu coração é diferente. E quando você vira pai, e que agora você pode dar a sua opinião, você nem quer dar mais. Porque você descobriu que a sua opinião
não é tão importante como você achava. Então, outra coisa, aonde nasceu a sua opinião? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Onde a minha opinião nasceu? Porque, acredite, muitas das nossas opiniões nasceram numa paternidade mal resolvida. Muitas das nossas opiniões nasceram numa frustração nossa. Eu já tive gente chegando e falando assim: cara, eu não acredito que a gente tem que realmente se dedicar muito assim, viver pela nossa célula. Aí eu pergunto e falo assim: e você demorou 20 anos para acreditar nisso? Você está aqui 20 anos e demorou 20 anos para perceber que você não concorda? Mas sabe por quê? Ele nem sabe. Mas ele já está falando isso por causa de uma frustração dele. Por exemplo, uma pessoa que fala assim: eu não concordo que eu tenho que ir lá, ficar dentro de uma sala orando enquanto as pessoas estão vendo Vida Vitoriosa. Você pode ter certeza que essa pessoa que disse isso não está acompanhando ninguém aqui. Porque na maioria das nossas opiniões são levantadas e a gente nem percebe no fundamento chamado frustração. Eu me frustrei com célula, então quer saber? Eu nem concordo que célula é tudo isso mesmo. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, essas perguntas perigosas, né? E aí, Guilherme, você concorda com esse negócio aí de profético, de orar, de cura e tudo mais? Eu falei: qual que é a sua opinião? Perguntei para ele. Porque ele veio perguntar a mim, eu falei: não, qual que é a sua opinião? Aí ele falou a opinião dele. Aí eu perguntei para ele: e se um dia você orasse por alguém e essa pessoa levantasse da cadeira de roda, você continuaria com a sua opinião? Ou você tem essa opinião porque você nunca orou por alguém que levantou da cadeira de rodas? Então a gente vai tendo opiniões e a gente nem percebe que as nossas opiniões, a raiz das nossas opiniões, são muitas vezes as nossas frustrações. Opinião. Vamos lá. Opinião você sussurra, concordância você grita. Mas nós vivemos num tempo em que estamos sussurrando concordância e gritando opiniões. Meu irmão, essa semana mesmo, o meu irmão Vinícius me perguntou o que eu achava de tal. E ele disse a opinião dele. E eu falei para ele: mano, não concordo com isso. Você está me perguntando, então eu não concordo com isso. Mas sabe quando que eu vou chegar lá no meu GD? Eu vou chegar lá no meu GD e falar assim pro meu irmão: meus irmãos, eu não concordo com isso que o meu irmão pediu pra gente fazer. Mas tal. Não. Eu posso chegar no meu irmão, no secreto, e falar pra ele assim: cara, eu não concordo. Mano, a minha opinião é essa daqui, tal. Mas lá no meu GD, mano, nós vamos fazer assim. Sabe por quê? Porque eu sussurro a minha opinião e eu grito a concordância. Amém? Amém. Você grita concordância? Você tem prazer? Chegamos nisso. Você já esteve numa conversa? Eu já fiz isso, tá? Você já esteve numa conversa, numa roda? Aí alguém dessa roda levanta e dá a sua opinião. A minha opinião é disso. E você fala assim: eu falo a mesma coisa, meu. Já aconteceu isso? Já viu isso acontecer? Eu falo isso e nunca ninguém me ouve. Mano, sabe o que é?
A discordância já estava dentro do coração daquele cara há muito tempo. E ele precisava só de uma faísca para dar uma explosão e colocar para fora a opinião dele, porque ele sente um prazer em dar a opinião dele. Ele sente um prazer. Sabe, mulher, você sente mais prazer em concordar com o seu marido ou dar uma opinião para o seu marido? Marido, você sente mais prazer em dar uma opinião ou em concordar? Sabe? O pai fala uma coisa, a mãe não concorda e fala assim: eu não concordo, na frente de quem? Do filho. Perdeu o poder. Mas uma mãe sábia faz o quê? Entra lá no quarto e fala: ó, isso tal. Mas na frente do meu filho, estamos em concordância. Eu troco o filho aí pelo império das trevas. E o casamento pela igreja do Senhor. A gente chega sem poder diante do império das trevas, porque não estamos em concordância. Você sente prazer? Você sente prazer em concordar? Isso daqui não é uma pregação para você chorar, para você isso. Mas você tem essa dracma tá aí no seu bolso? O dracma da concordância. Esses dias eu cheguei em casa, eu me reuni com alguns homens da minha célula, abri meu coração para eles, falei: ó, tô pensando isso, isso daqui, vejo isso em vocês, preciso disso, preciso isso. Cheguei em casa feliz da vida, a minha esposa falou: e aí, como foi? Eu falei: nossa, foi maravilhoso. Ela falou: e foi maravilhoso por causa disso? Eu falei: não, foi maravilhoso porque nós saímos de lá em concordância. E se saímos de lá em concordância, poder vai ter. Porque se 5 pessoas, se 5 homens, se 7 pessoas de uma célula entrarem em concordância, o império das trevas não segura. Meus irmãos, deixa eu ver aqui. Uma vez, eu acordei até pensando nessa pessoa ontem. Acordei meio triste, até compartilhei com a minha esposa. Eu tive a infeliz oportunidade de, numa conversa, eu, a minha esposa, meu irmão Vinícius, a Ariane e mais um casal, esse homem olhar, porque ele se tornou um homem. Ele chegou na igreja um pré-adolescente. O Vinícius ia buscar ele lá na casa dele, de carro. Pedia para a mãe dele deixar ele ir. Mas ele se tornou um homem, Carlinhos. E eu vi esse rapaz olhar para o meu irmão. A gente estava numa conversa. E eu vi esse rapaz olhar para o meu irmão e falar assim: mano, você fala aqui, eu vou lá para minha casa e penso se eu concordo com você ou não. Cara, quando aquele menino disse isso, velho, se ele dissesse isso para qualquer para qualquer igreja, já era triste. Ele estava dizendo isso pro meu irmão. A imagem que eu tive é da maquininha do coração, sabe? Tava quando ele falou isso. Você fala aqui, eu vou para minha casa. E a casa é um lugar perigoso para quem é casado e recentemente casado. Porque a casa muitas vezes é onde você que acabou de casar, já viu como quem acabou de casar infelizmente perde poder no reino? Perde força no reino? Sabe por quê? Porque agora ele começa a fazer acordos com a sua esposa em desacordo com a igreja. Mais ou menos como Ananias e Safira.
vou lá para minha casa e vou ver se eu concordo com você. E meu irmão olhou e falou: tá bom, meu irmão. Amém. Que prazer. A questão não é a questão já não era ter ou não ter a mesma opinião. A questão é um coração que está em discordância há muito tempo e com prazer em discordar. Tem prazer em discordar. Só para terminar, eu sei que eu já passou do meu horário 4 minutos aqui, eu falei que é 40 minutos. Eu quero aqui terminar. Eu acho que eu já até contei isso daqui em Ermelino, mas talvez as outras igrejas não estavam. Eu já pedi perdão para a igreja de Mogi. Tia Dilma, um tempo antes da pandemia, eu tinha o sonho de abrir uma nova igreja local. Eu falava: Vinícius, eu que cuido dos relatórios lá, eu vejo todos os números, eu sei de que pessoa é da onde. Eu falei: cara, nós temos mais do que 300 pessoas vindo lá do outro lado de Mogi. Vamos abrir uma igreja local de lá. E meu irmão falou: mano, eu acho que a gente precisa de um lugar maior, cara. Meu irmão, meio pastor, quer estar todo mundo perto, é que nem lá em casa. Eu sou meio apóstolo, quero falar, vai. Fala: não, cara, a gente precisa. Presta atenção, isso daqui é importante para você. Fala: não, cara, a gente precisa. E aí, sem perceber, cara, meu coração não ficou muito bom com aquilo lá não. E Deus sabe do meu coração que não é, eu nem penso em eu ir para outra igreja local, não era isso. Era só, realmente, mano, vamos alcançar as pessoas do outro lado. Meu irmão, cara, um prédio maior. Eu falo: prédio maior. E aí, eu organizei um encontro com o pessoal da igreja que mora de lá, para a gente levar visitante, e fizemos um culto, mais ou menos um culto, lá no galpão do Claudinei, fizemos um culto. Tia, foi demais. Mas foi tanto visitante que aceitou Jesus. Foi tanto visitante, mas foi assim, ó, foi demais. A palavra, eu mandei bem aquele dia, o Espírito Santo estava comigo, mandei bem. As pessoas aceitaram Jesus, tia Jaira. E meu irmão estava lá, sabe? Em concordância comigo. Meu irmão estava lá em concordância comigo. E aí depois, estamos lá pulando no louvor, de repente, tem uma coisinha chamada Espírito Santo, começou a falar comigo. Mas, meus irmãos, eu estava lá no meio da galera pulando, eu fui fazendo assim, ó. Espírito Santo foi falando comigo, eu fui ficando triste. Antes do Espírito Santo ficar comigo, eu fui ficando triste. Eu fui indo para trás assim, ó. E fui ficando triste, eu falava: meu Deus do céu, da onde vem essa tristeza? Da onde vem essa tristeza? Olha o que está acontecendo aqui. Aí Deus falou assim comigo: você está aqui e não está em concordância com seu irmão. Você sabe que lá no fundo do seu coração, você não está em concordância com o Vinícius. O Vinícius está aqui em concordância com você, mas você não está em concordância com ele. Cara, aquilo me arrebentou, meus irmãos. Sabe, eu começava a olhar aquelas pessoas pulando, celebrando. Eu fiquei imaginando Moisés olhando para o povo bebendo água. Eu falei: caramba, mano, eu fiz todo mundo aqui beber água, mas eu não santifiquei o Senhor. Assim, me sentindo, meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Vários jovens depois me procuravam e falavam assim: e aí, Guilherme, como nós vamos ter o próximo encontro daqui lá? Eu falava:
Não sei não, cara. Não sei não. Pô, o negócio foi muito louco, deu muito certo, o resultado foi muito bom. Todo mundo bebeu água naquela tarde. Passado um tempo, nós conseguimos o prédio novo de uma maneira espetacular, uma maneira milagrosa. E esse milagre tem sempre a ver com Deus e sempre a ver com a igreja também, principalmente com vocês de Ermelino. Nós conseguimos, aí o meu irmão falou, nós vamos fazer a primeira vigília lá. Meus irmãos, eu tô lá, cara, vou chorar aqui, hein? Tô lá no meio da vigília orando, fui indo para trás. O meu coração começou a se encher de alegria. E se encher de alegria. Eu falava, que é isso, cara? Que alegria é essa que eu tô sentindo? E na hora o Espírito Santo fez eu olhar para o meu irmão e falar assim, é que agora você está em concordância. E é mais importante concordar do que dar opinião. É mais importante viver em concordância do que dar a opinião. Porque a Bíblia não é um livro sobre opinião. A Bíblia é um livro sobre concordância, sobre unidade. Até que todos concordem, até que todos quebrem o vaso e levantem a tocha, até que todos façam cavernas na terra, mesmo sem estar com cara de chuva. A Bíblia não é um livro de opinião. A Bíblia é um livro de concordância. E se você concordar, se você na sua célula entrar em concordância com aquelas pessoas ali, se você estiver em concordância com a igreja, se o seu casamento estiver em concordância com a igreja, se você concordar com a sua esposa, sem nossa, meu Deus do céu, sempre sem discordar da igreja, meus irmãos, você verá um avivamento acontecer. Mas se você entrar em acordo com a sua esposa, sem estar com o acordo da igreja, no meio do avivamento você vai perecer. Amém? Até que todos concordem. Porque até quando a minha opinião for diferente, a concordância ainda vem acima. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com você. Vá para a sua casa, senta com a sua célula, você que está aqui há mais tempo, e pergunte a si mesmo, quais dracmas eu perdi? Quais dracmas eu deixei que o tempo me tomasse? Você vai encontrar, você vai derramar esse dracma sobre as pessoas e vai falar, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Amém? É isso. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, a gente não pode perder este momento. Feche seus olhos, por favor. Que o Espírito Santo revele no nosso espírito a magnitude deste momento. Nós não podemos e nós não vamos sair daqui da mesma forma. A palavra de Deus é sempre impactante. Mas quão boa foi esta palavra do Espírito Santo para nós, irmãos. Com seus olhos fechados, quero chamar a tua atenção para aquilo que é vida, para aquilo que é divino, para aquilo que é sobrenatural. Apesar daquilo que o mundo, o diabo e a sua agenda dizem ser a moda,
Meus irmãos, não sei se você percebeu, mas aqui há uma proposta. Você é um filho livre, eu sou um filho livre, nós somos filhos livres, e precisamos nesta manhã decidir por aquilo que é vida ou por aquilo que é moda. Vou perguntar diretamente para você, porque o Espírito Santo está perguntando para mim. Você vai ficar com a vida ou você vai ficar com a moda? A vida de Deus, a vida do reino, aquilo que o Senhor inclusive estabeleceu no nosso meio, através daquilo que é imutável, o poder da concordância. Não há nada que vai levar isso de nós. Nós não vamos aceitar perder essa dracma que o Senhor deu a nós. Meus irmãos, Ele deu a nós. A Comunidade da Graça em Hermelino Matarazzo, Itaim, Presidente Dutra, Cajuás, Tiradentes, Mogi das Cruzes, Jardim Helena, tem uma história de lealdade, unidade, honra e concordância, gerados pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes o mundanismo tem entrado na igreja, e como o Guilherme bem disse aqui, ser importante, ter significado, ter relevância, é o tempo todo manifestar opinião, o que eu penso, o que eu não penso, mas no meio do caminho, muitas vezes perdemos o temor do Senhor, e como bem ele exemplificou no caso dele, perdemos a noção daquilo que é princípio. Se tem uma opinião, você tem algo que você acha que você pode agregar, mas é diferente daquilo que o seu líder está pensando, daquilo que a igreja está falando, seja discreto. Seja discreto. Seja um lorde, seja um rei, seja um príncipe. Com seus olhos fechados, eu ainda vou dar mais um tempo para você, porque eu também quero mais um tempo, sem cantar, sem falar. Vou ficar com os meus olhos fechados, junto com você, mastigando essa palavra, recebendo os nutrientes que há nela, o poder da concordância. Até que todos sobrenaturalmente concordem. Pai, em Ti entendemos quem somos e o valor que o Senhor confere a nós. No relacionamento contigo, Jesus, nós temos convicção das nossas capacidades, dos nossos dons, das nossas inclusive percepções espirituais, para agregarmos no corpo. Pai, em Ti nós sabemos que podemos sim agregar, ajudar, não nos calarmos, sermos importantes para o avanço do reino, através daquilo que o Senhor mostra a nós. Mas antes disso tudo, Pai, nós aprendemos contigo, com a nossa família celestial, nós aprendemos com a Trindade a importância da lealdade, da honra,
da discrição. Aqui estão filhos do Rei. Aqui estão filhos do Rei que sabem ser discretos. Aqui estão filhos do Rei que temem o Senhor e temem a unidade da família. Aqui estão os guardiões da unidade. Aqui estão os guardiões da lealdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque essa dracma é nossa. Alguns têm desfrutado do valor desta dracma. Alguns realmente tinham perdido, mas pelo Teu Santo Espírito e pela graça, estamos reencontrando essa dracma. O valor de concordarmos, o valor de pelo Espírito Santo não abrirmos mão, como diz a palavra, do mesmo pensar, do mesmo sentir e do mesmo falar. Obrigado porque o Senhor, junto com o valor da concordância, já está nos trazendo de volta ao valor do trilho de treinamento, ao valor de sermos zelosos com cada pessoa da nossa célula. O Senhor está trazendo de volta aos nossos corações, inclusive, o valor do relatório, que não é simples controle ou papel de uma empresa chamada igreja, não. O valor de nós sermos excelentes no cuidado, no acompanhamento daqueles que o Senhor ama e tem confiado a nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa conferência do céu, onde nós estamos sendo desafiados a conferir, literalmente conferir, na nossa casa, aquilo que talvez esteja no meio de vários papéis, várias distrações, várias coisas que não são tão importantes, como por exemplo, o valor da concordância. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu caio, e creio que os meus irmãos também. Nós nunca mais seremos os mesmos após este banquete, esse toque firme de amor das Tuas mãos, Papai amado, no nome de Jesus, amém. Dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto, não dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
manhã maravilhosa, amém? Ainda tem mais, não agora de manhã, mas à tarde, à noite. Antes de nós terminarmos aqui fazendo festa, vamos celebrar com o Jordão aqui, né? Vou pedir para o Jordão tocar mais uma canção de festa aqui entre nós, irmãos. Vamos celebrar, talvez mais uma vez mandar a tristeza ir embora, né? Em nome de Jesus. Mas antes disso, eu preciso da sua atenção. Lembrar você dos horários da tarde. A partir das 16 horas, nós temos a sala de cura e a sala profética. Às 19 horas nós retomamos o encontro, tá certo? Chegue no horário, na verdade chegue antes. Venha com os irmãos da sua célula, andem juntos, vamos almoçar juntos hoje. O Arena está funcionando, é possível almoçar por lá. Contudo, por favor, faça silêncio aí. Se você está com seu carro no estacionamento, travando outro carro, não vá almoçar no Arena ou em outro lugar aqui perto sem tirar o carro. Porque tem irmãos que precisam retirar os carros, ok? Então, se seu carro está travando alguém lá na garagem, por favor, rapidamente, assim que acabar, vá até lá retirar o carro. Com relação aos carros ainda, irmãos, com relação aos carros, nós já tivemos grande constrangimento ontem e hoje, com alguns vizinhos vindo aqui à porta, para a nossa vergonha, com irmãos estacionando no portão, em guia rebaixada. Meu irmão, amado, precioso, por favor, não faça isso. Porque as pessoas vêm aqui e elas não falam contra quem estacionou, elas falam contra os 3.000 que estão aqui dentro, dizendo que a igreja não se importa com as pessoas. E quando elas estão dizendo isso, elas estão dizendo: Jesus não vale nada. Entende? Nós representamos Jesus. Então não estacione em guia rebaixada, não estacione em cima da faixa de pedestre, não estacione em lugar que não é lugar para estacionar, que não é vaga, não crie vagas. Mesmo que você não se importe em tomar multa, eu quero pedir que você faça isso por todos nós. Se você não se importa, nós nos importamos em você colocar o carro de maneira a denegrir a imagem de todos. Então peço, por favor, eu sei que a maioria de vocês não fazem pensando nisso, mas mesmo você, porque eu sei que tem alguns que falam assim: meu carro está cheio de multa mesmo, então... Não, irmão, tá bom? Não faça isso, peço a você a gentileza, para que a gente não tenha maiores constrangimentos e para que a gente alcance os nossos vizinhos. Essa é a nossa grande intenção com eles: amá-los e alcançá-los, servi-los e não perturbá-los. Esse é o nosso grande desejo e intenção. Outro detalhe: você que tem filhos pequenos ou trouxe sobrinhos, gente, as crianças, não tem outra palavra, elas destruíram 3 cubos e sofás alugados. Nós agora, eu e você, nós vamos ter que pagar um alto custo por ter danificado algo que não é nosso. As crianças estão lá fora, elas estão subindo, pulando, derrubando e quebrando. Infelizmente, destruíram 3 móveis que não são nossos. O seu filho precisa ficar ao seu lado. Se nós trazemos os nossos filhos, nós precisamos saber onde eles estão e o que estão fazendo. Tá certo, queridos? Preciso dar esse recado aqui. Então, por favor, a gente já foi lá falar com eles ontem, hoje, eu mesmo fui. Eles nem ligam para o que a gente fala. É literalmente você falando com uma parede. Por favor, queridos, saiam daí. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. Então eu peço, pai, tio, avô, cuide das crianças lá no pátio. No encontro da noite, traga para dentro. Tá bom? E se você sabe que se foi seu filho, um sobrinho que quebrou, você sabe, por favor, nos procure. É importante para você nos procurar, né? Sabendo do ocorrido. Tá certo, amados? Vamos nessa em nome de Jesus. Vamos celebrar antes de ir embora? Mais 5, 10 minutinhos aqui. Vamos lá, Jordão. Vamos nos despedir do Jordão com alegria e essa banda aí. Pressionados, mas não desanimados. Nós tivemos a honra e o privilégio
né? Pela primeira plenária, nós tivemos a pastora Leila Paz, pastora da igreja da cidade, onde ela compartilhou sobre nós conseguirmos reconhecer e não nos esquecermos do quanto nós somos amados por Deus. Destacou ali 7 pontos importantíssimos para nós recebermos do Pai e desenvolvermos na nossa caminhada, adquirindo essa responsabilidade mesmo que nós temos diante do reino de Deus. E como última plenária dessa manhã, nós tivemos o pastor Guilherme Fernandes. Esse é o meu nome. Guilherme Fernandes, que está aqui com a gente agora para compartilhar um pouquinho. Ele tem uma história para compartilhar com a gente a respeito de algo que ele disse para nós nessa ministração, sobre nós sussurrarmos a nossa opinião e gritarmos a nossa concordância. Gui, com você. Pessoal, dia 1 de junho foi um dos dias mais frios lá em Mogi das Cruzes. E a gente tinha nossa oração de primícias. Eu acordei 5h30 da manhã, a minha esposa olhou pra mim e falou: meu amor, tá muito frio, nós não vamos levar a Rebeca lá pra oração. O Vinícius tinha inventado de fazer uma oração no Pico do Urubu, do lugar mais alto de Mogi das Cruzes. Eu falei pra ela assim: não, nós vamos levar ela. Não, não vamos levar. Eu falei: não, nós vamos levar. No final das contas, nós levamos. Chegamos lá, meus irmãos, eu só ficava pensando assim: o que eu tô fazendo trazendo essa menina pra cá? Tava muito frio, tava doendo. E eu já fui ficando preocupado pra minha filha não ficar doente. E uma pessoa encostou na minha esposa e falou assim: você é doida? Como você trouxe a sua filha pra oração? A minha esposa poderia ter falado ali: eu não queria, meu marido quis e eu só apenas trouxe. Mas ela olhou para aquela menina e falou assim: a minha filha aguenta. É porque é isso, no reino de Deus, no secreto a gente até pode dar nossa opinião, mas em público a gente sempre concorda. É isso aí. E Gui, de maneira prática, como acessar esse lugar de encontrar como não expressar a minha opinião toda vez que eu sinto vontade? A questão não é nem se dá opinião ou não dá opinião, a questão é o coração. Mas você vai descobrir que quanto mais você amadurece, mais você descobre que a sua opinião não é a última bolacha do pacote e que o mundo não vai parar se você não dar a sua opinião. Amém. Muito obrigada, Gui. Bom, galera, finalizamos aqui com o pastor que ministrou agora nessa última plenária. Compartilhou mais uma história e bônus para nós a respeito daquilo que ele ministrou mais cedo. E estamos chegando ao fim, né, dessa nossa manhã. Está subindo aí, aqui embaixo, na verdade, um QR Code que vai direto para o nosso Instagram, onde lá vai ter uma caixinha de perguntas, onde vocês podem colocar o que tem sido, que está sendo, na verdade, essa conferência 2024 para você. Compartilhe uma experiência, algo que tem chamado a sua atenção, aquilo que o Senhor está falando com você. A gente quer ouvir vocês. Aqui do ladinho também tem o Instagram, né, das nossas redes sociais, do Ministério tanto de casados quanto de jovens e de solteiros, ruios. Dá todas as informaçõezinhas aqui do ladinho para vocês acompanharem toda a nossa programação e tudo que vai rolar. Porque hoje nós tivemos somente a segunda sessão. Mais tarde tem culto, amanhã tem mais e domingo tem de novo. Então, continua com a gente, continue nos acompanhando, porque tem sido um tempo extraordinário e nós queremos viver tudo isso juntamente com vocês. Um beijão, mais tarde eu volto. Inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos.
Vamos mais uma? Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, correr pra ti, diante de ti. Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Abrace ele, vem, abraça, vem, abraça-me, vem, abraça. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Mas quando estou em tua presença, de correr, correr diante de ti. Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, de correr, dá vontade de pular, de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade e alegria de te conhecer, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Oh, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos em sua presença, em sua presença, em sua presença, em sua presença. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos em tua presença, em sua presença, em sua presença, em sua presença. Eu quero me envolver na sua alegria. Quero beber do teu vinho e me embriagar com teu Espírito Santo.
pontos.